Você já sentiu que está sempre correndo atrás de alguma coisa? Parece que o tempo não para e que a vida exige mais. E você se vê buscando constantemente sucesso, estabilidade ou até mesmo reconhecimento. E às vezes até se pega pensando: será que estou vivendo do jeito certo? Será que tudo isso realmente vale a pena? Se essa pergunta já passou pela sua mente, então esta mensagem é para você. Porque hoje a palavra de Deus nos convida a enxergar a vida com outros olhos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Devocionais. Bem, em Mateus 10, no versículo 39, Jesus nos fala: quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Talvez, à primeira vista, essa frase pode parecer contraditória, mas, na medida que refletimos, percebemos que Jesus está nos falando aqui um princípio poderoso. Vivemos em uma geração onde ela exalta aqueles que buscam o sucesso. Desde muito novos, somos ensinados que vencer na vida significa ter um bom emprego, ganhar bastante dinheiro, ter um reconhecimento público. E veja bem, não está errado querer ter uma vida melhor. Jesus nunca nos disse que a gente não poderia prosperar ou ter sucesso. Mas o problema começa quando fazemos isso mais importantes que a nossa alma. Quando a nossa vida aqui nessa terra se torna o nosso foco principal, corremos um grande risco, o de perder a vida que realmente importa, a vida eterna. Quem vive para esta vida perde a eternidade. Entretanto, quem vive para a eternidade transforma até essa vida. O Senhor nos está dizendo que há uma grande diferença entre achar a vida segundo os padrões e princípios do mundo e a encontrá-la verdadeiramente em Deus. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando dinheiro, fama, sucesso e acabam perdendo a paz, a família, a saúde e principalmente o relacionamento com Deus. Eles acham que estão ganhando, mas na verdade, lá no finalzinho, eles que estão perdendo. A vida não se mede pelo quanto você conquista, mas sim pelo quanto você permanece em Cristo. Vamos pensar no exemplo prático. Imagine um jovem trabalhador cheio de sonhos. Ele entra de cabeça numa carreira promissora. Horas extras, estudos à noite e ele está sempre conectado. E em pouco tempo ele começa a colher esses frutos. Ele aumenta o cargo, compra um carro, começa a ser elogiado. Mas no meio dessa rotina extensa, ele para de visitar a família dele. Não tem mais tempo para ir à igreja e o devocional que ele fazia de manhã virou apenas uma memória distante. Ele está achando a vida, certo? Mas por dentro se sente vazio. A ansiedade aumenta, os relacionamentos se enfraquecem e a paz desaparece. E a pergunta que fica aqui, tanto para esse nosso jovem fictício quanto para você: a que custo isso veio? Se o teu sucesso te afasta de Deus, ele não é um sucesso, ele é uma distração. Agora vamos olhar para um outro cenário. Um jovem que também trabalha, estuda e tem sonhos. Porém, ele escolhe organizar a sua rotina para ter aquele tempinho com Deus. Ele ora antes de tomar decisões, busca sabedoria na palavra. Ele serve na igreja e dedica parte do que ganha para ajudar as outras pessoas. Pode ser que a sua ascensão profissional não seja tão rápida assim como o outro jovem que olhamos. Ou talvez os amigos dele achem que ele está perdendo tempo. Porém, ele vive com um propósito. Quando as dificuldades vêm, e sempre vêm, ao invés de ficar ansioso, ao invés de se preocupar, ele tem paz. Porque ele sabe que a sua vida está firmada em algo que o dinheiro não pode comprar. Quem tem propósito em Deus nunca vive perdido, mesmo diante das tempestades. O que Jesus nos ensina, um texto em que lemos, é que o foco da nossa vida precisa ser Ele. E todo o resto precisa ser uma consequência. O dinheiro é importante? Sim, mas nunca pode ser
mais importante do que o nosso tempo com Deus. Reconhecimento é bom? É claro que sim, mas não pode tomar o lugar da nossa intimidade com o Senhor. Lembre-se, a nossa prioridade precisa ser o reino. Coloque Deus lá no topo da sua agenda e Ele vai organizar o resto. Porque a vida com Deus não é uma perda, mas sim o maior sucesso que qualquer homem poderia ter. E isso não significa abrir mão de tudo ou viver na miséria. É preciso ter equilíbrio. Trabalhe com excelência, mas não deixe essa sua carreira ser motivo de idolatria. Busque o conhecimento, mas sem abandonar o altar. Tenha metas, mas lembre-se, a nossa maior meta é agradar a Deus. Jesus nos disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos acrescentará. E essa é a chave. Quando o Senhor está no centro, não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor estará conosco. Talvez não da forma que queremos, ou do tempo que imaginamos, mas com toda certeza da forma certa. Pois quem busca o reino, recebe aquilo que esse mundo não pode nos proporcionar: paz, alegria e esperança. A verdadeira riqueza não está na sua conta bancária, mas sim na presença de Deus. A verdade é que algum dia tudo isso daqui vai passar. Carros, dinheiro, famas, enfim, tudo isso vai parar de existir. Mas aquilo que construímos com Deus, isso sim, vai ficar para sempre. O que a gente escolhe hoje vai ecoar lá na eternidade. Por isso, vale muito mais a pena perder a vida por Jesus, que seria abrir mão de tudo aquilo que nos afasta dele, para poder encontrar aquela vida que não acaba, mesmo quando tudo isso daqui terminar. Viver por Jesus pode te custar o mundo, mas vai te entregar o céu. E ao final da vida, o que realmente importa não é aquilo que você conquistou aqui, mas sim quem você foi em Cristo. Então, a reflexão de hoje é: aonde está o seu foco? Aonde você deposita a sua prioridade? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Reconcilie o seu coração. Alinhe as suas prioridades. E agora, deixe de maneira certa, onde Jesus é o foco, onde o Senhor é o centro, onde Deus está no topo da sua lista de prioridades. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vou ficando por aqui e vejo você numa próxima. E até mais. E que Deus te abençoe grandemente.